Mas, Aninha, você tá bem grande, assim, no YouTube, principalmente, né? Conta um pouco sobre seus grandes números nas redes sociais e também de onde surgiu essa ideia de produzir conteúdo. Graças a Deus, sabe, gente? Assim, não querendo falar números, mas é um número mais importante pra mim, então eu acho importante falar, que é uma conquista mesmo, né? Que eu fui a youtuber que mais cresceu no mês de julho. Ô, louco! No Brasil. É mesmo? É. Então, assim... Sensacional. É muito bacana. Eu nunca pensei em trabalhar com internet, jamais. Eu sempre fui uma pessoa muito focada na minha carreira acadêmica. E eu não era uma criança muito normal, não. Eu era uma criança meio esquisita, super nerd, sério. Sofria um pouco de bullying. Mó terapia aqui, né? Mas, assim, geralmente crianças... O que vocês queriam ser, assim, quando vocês crescessem? Apresentador de podcast, eu duvido. Cara, eu queria trabalhar no Google, mano. Tipo assim, se você for levar em conta, eu trabalho no Google, né? Não, você era uma criança esquisita igual a mim. Eu sei, Stuart. Putz, eu já quis ser muita coisa. Jogador de futebol, bombeiro, astronauta... Isso aí, sonhos de crianças normais, né, gente? Ser astronauta, ser bombeiro. Eu queria ser, sabe o quê? O quê? Técnica em edificações. Ufa! Mas isso com quantos anos? Mas por quê? Com 7 anos eu tive essa ideia, eu vi aqueles documentários tipo de Discovery de mega construções. Aí eu falava, opa, quero construir isso aí, sabe? Então eu pesquisei um pouco e eu vi que a forma mais... Você tinha esse nome na cabeça? Técnica de edificação, como é que é? Não, eu queria ser engenheira civil, né? Mas pra eu chegar um pouquinho mais perto desse sonho, como eu tinha 7 anos de idade, eu falei, opa, com 13 eu consigo entrar no ensino... Oh, que criança esquisita. Com 13 eu consigo entrar no ensino médio técnico e chegar um pouquinho mais... bizarro. Com quantos anos isso? Aí, com 12 anos, eu conversei com os meus pais, eles ficaram surpresos, porque eles não sabiam de onde eu tinha tirado essa ideia. Falaram, Aninha, tá, né? Vamos lá. Me colocaram no cursinho, me deram o maior apoio possível. E aí, passei, formei no Cefet. E aí, dentro do Cefet, eu vi que não era muito bem isso que eu queria, sabe? Eu gostei de várias coisas, mas eu não era apaixonada, assim, com o meu curso. E a parte que eu mais gostei foi de canteiro de obras. E ao acompanhar várias obras formando nesse ensino médio, é um mercado que tá em evolução, tá mudando bastante, mas ainda é um mercado muito machista. Então, se fosse uma coisa que eu amasse pra caramba, tipo assim, você vai acompanhar uma obra. Você está andando na rua pra chegar até a obra. Todos os funcionários mexem com você. Aí você entra na obra pra acompanhar a obra, fica aquele climão. Opa, ela tá aqui, veio acompanhar a gente. Mexi com a pessoa errada. Mexi com a pessoa errada. Mas se fosse uma coisa que eu amasse pra caramba, eu super toparia segurar essa barra, sabe? Mas não era o caso. Então, dentre os contras que eu tava enxergando e os poucos prós, esse foi um contra que pesou bastante. E dentro da faculdade tem mais homem do que mulher? Engenharia? Eu faço engenharia de produção, né? E ainda assim é um mercado que tá em mudança, mas ainda a maioria é de homens. E aí eu não quis seguir engenharia civil por esse motivo, mas eu quis continuar na área da engenharia. A gente tem que decidir as coisas muito nova, né? Então é muito fácil a gente errar nessa decisão. Uma decisão muito importante, ela é vitalícia. Então, eu conheço 1 milhão de pessoas que formam e não atuam na área. Porque é normal, né? Então, tem muito engenheiro que vai pro mercado financeiro, inclusive. Metade da galera que trabalha no mercado financeiro formou em engenharia, porque tem essa base de raciocínio lógico, de cálculo e tudo mais. Depois faz uma pós, alguma especialização em finanças, e aí junta esses dois mundos. Mas isso é muito comum. É legal, porque assim, a gente pensa que só porque a gente é bom em matemática, que a gente gosta de matemática, a gente vai gostar da vida de engenharia. E é totalmente diferente. Você não tem que escolher seu curso com base na matéria, né? E você sempre gostou de matemática, desde a escola? Amava. Eu não fazia a menor ideia que engenharia é muito mais física do que matemática. Aí que o buraco fica mais embaixo, né? Mas aí eu escolhi engenharia de produção porque eu não queria fechar a porta completamente pra esse mercado de engenharia civil, caso eu quisesse seguir ainda na área. E eu queria pegar uma engenharia mais ampla. Então essa engenharia, ela me atendia, sabe? Em paralelo, eu conheci meu namorado, né? Reinaldinho, acredito que muitas pessoas conheçam, porque ele é um dos maiores youtubers do Brasil. Inclusive já veio aqui. Inclusive já esteve podcast. Aqui. E aí eu fui me aproximando naturalmente como namorado do trabalho dele. Então quando eu conheci o Reinaldo, não é que o canal dele já era grande, ele tinha uns 2 ou 3 milhões de inscritos. Hoje ele tá com 23. Mas não era nada profissionalizado ainda. Então não tinha uma equipe de produção. Ele tinha as ideias, ele botava a mão na massa. E eu, como namorada, acabava ajudando, sabe? Não, tô precisando que recorte tal coisa, tá sem gente, deixa que eu te ajudo e tal. E Aninha, preciso que você participe, eu tudo bem, vamos lá, vamos junto. E em paralelo, levando a faculdade junto, né? Com esses trabalhos que eu fazia esporadicamente, mas cada vez mais frequentemente pro Reinaldo. E aí, tudo mudou quando teve a pandemia. Detalhe, antes da pandemia, a cobrança do Reinaldo, ela foi crescente também. Porque, vamos supor, às vezes chegava quinta-feira. Aninha, quinta-feira eu preciso que você grave comigo.
Amor, mas segunda eu tenho prova, quinta-feira eu tenho que estar estudando. Aninha, mas eu preciso de acordar o som do Baby Shark, senão essa pauta vai Do jeito dele. Eu preciso de acordar o som de Baby Shark, semana que vem o Baby Shark não vai estar bombando mais, o vídeo não vai dar visualização. E eu tipo, amor, não é meu emprego. Preciso focar na minha faculdade, entende? E eu nunca fui feliz na minha faculdade. Eu fazia por uma obrigação, porque a gente tem, igual eu falei, uma criança esquisita, né? Já focada na carreira acadêmica desde lá de cedo. Então, tinha sempre na minha cabeça que pra ter sucesso eu precisava de um diploma. Preciso ser formada pra conseguir sucesso. E hoje minha cabeça mudou completamente, né? Mas aí, eu completamente pressionada na faculdade, né? Desenvolvi várias coisas que ao longo da vida eu nunca tive. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante, muito comunicativa. Eu adoro conversar. E durante a faculdade veio aquele sentimento, não sei se vocês enfrentaram isso também, mas aquele sentimento de sou insuficiente, não sou capaz, não sou inteligente o suficiente pra estar aqui. E uma série de outros problemas que isso carrega com você, né? Então, juntou uma série de fatores. Eu estar insatisfeita com a minha faculdade, a cobrança do Enaldo e essa demanda dele ser cada vez mais crescente e mais necessária. E aí veio a pandemia. E eu estudo na Federal. Na Federal a gente ficou parado 1 ano. A gente não foi direto pro ensino remoto. Que tem uma coisa que eu considero muito bacana, né? Que é a questão ética de garantir que todos os alunos vão ter a condição necessária para ter acesso ao conteúdo que está sendo ministrado lá na faculdade. Então, não é igual uma faculdade particular que todo mundo tem uma condição de comprar um computador, amanhã tá tendo aula online, todo mundo tá lá, todo mundo vai ter acesso ao conteúdo. Na Federal, eles criaram toda uma programação de bolsa para aluno que não tem acesso à internet, bolsa para aluno que não tem acesso ao aparelho, sabe? Então, a gente ficou, nessa questão de criar esse programa, a gente ficou 1 ano parado. Foi em ato de 1 ano. Então, 1 ano eu olhando pro teto, 1 ano o Enaldo precisando de ajuda, e acabou que juntou as duas coisas, sabe? Nesse período eu decidi abrir o meu próprio canal, e aí não parei até hoje, né? Tem 1 ano e 9 meses. E, 1 ano e 9 meses pra atingir 4 milhões, cara, muito doido. E tipo assim, a gente traz muita gente que trabalha com venda de infoproduto aqui, o cara que às vezes não depende da imagem pra produzir igual nós, né? Que temos nossos próprios canais, nossas próprias redes sociais, a gente precisa estar ali aparecendo para ter engajamento, para poder vender. Às vezes a gente traz também empresários, que às vezes o cara tem uma empresa, às vezes o funcionário dele nem conhece ele. E quando que você percebeu que você conseguiria ganhar dinheiro, viver disso? Com a sua imagem, com o conteúdo que você posta? Então, eu sabia que era um mercado que dava muito dinheiro por acompanhar o meu namorado. Mas eu percebi que eu conseguiria viver disso e focar nisso, priorizar isso em detrimento da minha faculdade, colocar isso em primeiro lugar na minha vida. Poxa, eu acho que com uns 4 meses de canal, assim. Nos primeiros meses o canal se pagava, então ele não dava lucro. Mas à medida que eu fui aprimorando as minhas ideias, porque assim, eu considero que eu só dei certo, que eu olhei e falei assim, cara, isso tá dando certo? É clichê. Mas clichê é clichê por uma razão, né? Quando eu consegui ser eu mesma e transmitir uma verdade naquilo ali que eu tava falando. Tava falando isso pro Wagner hoje. Ele tá com vários vídeos lá e ele tava falando isso pra mim. Cara, tem algum curso pra aprender a falar com a câmera? Tem algum negócio pra eu melhorar minha oratória? Eu falo, velho, tem. Mas cuidado pra você não entrar muito nessa questão teórica, porque senão você vai deixar de ser quem você é. E você vai acabar perdendo a autenticidade, que é uma das coisas mais importantes hoje pra pessoa crescer na internet. Isso aí, Wagner. Benoni falou disso. Tem que postar, pô. Tá lá com 10 vídeos parados e não posta. Ah, não, tem que postar. Antes feito do que perfeito, né? Exato, isso aí. Mas, assim, eu tinha essa coisa na cabeça, né, eu não tinha muitas referências, porque não era o meu universo da internet, era o universo do Enaldo. O Enaldo, meu namorado, ele consome internet desde que ele se entende por gente. Então, ele era fã de vários youtubers, ele se inspirava em várias pessoas, ele consumia o conteúdo de vários canais. Então, ele juntou toda essa experiência e todas essas horas consumidas e colocou o jeitinho dele naquilo ali, né? E por isso deu certo, tem um toque dele ali. E como não era o meu mundo, não era o meu universo, eu vim do mundo completamente, igual eu falei, na caixinha acadêmico. A minha única referência que eu tinha de YouTube é a minha maior referência até hoje, né, gente? Eu sou muito fã do meu namorado. Mas era o Enaldo. Então, assim, quando eu abri meu canal, completamente desorientada e perdida, eu falava igual a ele, eu me posicionava, gesticulava igual a ele, então eu tava virando uma Enaldinha, sabe? E, assim, não era por mal, mas era... uma Enaldinha. E não era por mal, mas era por falta de referência, sabe? E aquilo não é minha verdade, não é quem eu sou, então acho que as pessoas conseguiam sentir aquilo ali. Então, a partir do momento que eu me senti à vontade pra ser eu mesma, pra falar do meu jeito, pra fazer as minhas ideias, eu sinto que a galera percebeu aquilo ali e sentiu
essa vontade de me acompanhar cada vez mais. É clichê, mas quando eu passei essa verdade, quem tinha eu sou. Legal.